Estou incumbido de ministrar uma palavra e alegra muito meu coração. E eu quero compartilhar em 1 de Pedro, no capítulo 1. Minha versão é a NVI. Glória a Deus. Primeira epístola de Pedro. Estamos no primeiro dia. Louvo a Deus e agradeço essa oportunidade ao pastor Marcos por compartilhar a tribuna. Hoje o nosso tema é avivamento. Avivamento, um estilo de vida. Um estilo de vida. O primeiro dia. Quem achou, diga amém. Quem tem Bíblia, diga amém. Glória a Deus. Crente de Bereia, crente nobre, porque tudo que Paulo falava, os bereianos consultavam na palavra. Então é bom ter Bíblia, caminhar com a Bíblia. Diz assim, olha, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Quem escreve isso é Pedro, e ele diz, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Falar de avivamento é falar de vida, trazer a vida. A proposta desses 12 dias de clamor não é falar sobre fogo, mistério. Isso é consequência do mover de Deus. E Deus tem o poder para fazer todas as coisas. Avivamento é trazer a vida. Vida, o contrário de vida, é morte. E a Bíblia diz que o pecado, ele gera a morte. E a proposta de avivamento e ter uma vida em avivamento e viver num estilo de avivamento é andar em vida. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A proposta é andar com Jesus, deixar o pecado e, como eu aprendi recentemente, e ser um Jesus cover, um cover de Jesus. Cristão é ser um pequeno Cristo. Onde eu andar, as pessoas vão olhar e dizer, ele é diferente. Ela é diferente. O jeito de falar é diferente. O jeito de andar é diferente. Sabe por quê? Porque o estilo dele, o estilo dela, é um estilo de vida, de avivamento. Onde você estiver, as pessoas vão olhar e vão dizer, olha, há algo diferente naquela pessoa. Sabe o que é? É vida. Você precisa ser um Jesus dentro da sua casa. A sua casa precisa de um Jesus. Você precisa ser um Jesus na sua empresa. A sua empresa precisa de um Jesus. Você precisa ser um Jesus na igreja. Porque a igreja precisa de um Jesus cover, de um Jesus, de um pequeno Cristo. E a proposta nessa noite é essa. Mas ao longo da vida, ao longo do ministério, nós teimamos em caminhar com Jesus, vivendo não em estilo de avivamento, mas vivendo o nosso próprio estilo. E eu dou um exemplo, e eu quero falar um pouquinho sobre a biografia de Pedro, Petrus. E o Senhor coloca esse nome nele, e o Senhor vem dizendo, tu és Pedro, Petrus, pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha casa, e a porta ou as portas do inferno não prevalecerão. E como o ministério de louvor cantou, não é a igreja que está em ataque, não é a igreja que está recuando, não. As portas do inferno não prevalecerão, ou seja, a igreja está atacando, a igreja está forçando a porta do inferno, saqueando o inferno e povoando o reino dos céus. Todas as vezes que você vem para esse culto e convida alguém, assim como André, porque André não pregava. André dizia assim, eu conheço Jesus, vou te apresentar a Ele. Sabe o que você está fazendo? Forçando a porta do inferno.
todas as vezes que você sai de um culto como esse e chega na sua casa, para o vizinho, para alguém, assim como André diz, você não sabe o que está acontecendo na minha igreja. O que está acontecendo? O avivamento do Senhor. Pessoas estão chegando de uma forma e estão saindo de outra. Pessoas estão chegando tristes, saindo alegre. Pessoas estão chegando enfermas e saindo curadas. Pessoas estão chegando com o casamento destruído e o casamento sai renovado. Vá até lá. Sabe o que você está fazendo? Forçando a porta do inferno, Pedro. Essa é a proposta para esse ano. Já se foram 4 dias. Olha como passa rápido. Quando o Senhor Jesus ele está no mar, é um lago da Galileia ou de Genezaré. Ele está à praia e havia uma grande multidão. E quando ele estava caminhando e aquela grande multidão com ele, ele avista de longe 2 barcos. E ali existiam homens que estavam lavando as suas redes. E quem estava lá? Pedro, lavando a rede. Pedro havia tentado pescar a noite inteira. E os pescadores sabem que a noite é melhor. Os cardumes vão para a superfície. Ele tenta a noite toda. Ele joga a rede para um lado, ele joga a rede para o outro e nada. A esposa está em casa esperando, porque ele vivia da pesca. Ele vendia os peixes, levava o sustento. A esposa em casa esperando, porque ele tinha sogra. E aí o que acontece? Ele volta frustrado. Trabalhou a noite toda e não conseguiu pegar nada. Pedro estava lavando as redes. Jesus estava com uma grande multidão. Mas de longe, Jesus avistou Pedro. Você pode estar na multidão, mas Deus não lhe trata e não lhe vê como multidão. Deus não lhe vê como massa. Deus lhe vê individualmente. Tem o teu nome nas minhas mãos. Eu sei quem você é. Pastor, eu estou sentado aqui, iniciei a campanha dos 12 dias. Deus me vê. Deus te vê. Deus sabe o que você veio com um propósito. Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que você deixou na sua casa. Deus sabe o que você vai encontrar quando você chegar. Ele sabe de todas as coisas. Mas quando ele chega a Pedro, ele diz assim: empresta-me o seu barco, porque eu quero fazer de altar para subir e pregar. E Pedro empresta. Depois que Jesus prega, Jesus olha para Pedro e diz assim: entre agora no profundo e lance novamente a sua rede. Pedro era experimentado na pesca. Ele poderia falar: o senhor é apenas um carpinteiro, o senhor não sabe nada de pesca. Eu sou experimentado na pesca e eu não vou fazer isso. Mas a Bíblia diz que Pedro fala ao Senhor: Senhor, havendo pescado a noite inteira, nós não conseguimos nada, mas segundo a tua palavra, lançaremos a rede. Sabe o maior milagre que aconteceu ali? Quando Jesus pede o barco era o xodó de Pedro. Porque ele trabalhava com barco, ele cuidava do barco. E o Senhor está pedindo nessa noite o seu xodó. Tem gente que tem o carro e fica alisando o carro, passa pretinho e cuida do carro e fala: é bênção de Deus. Mas às vezes passa na rua, tem uma irmãzinha na chuva indo para a igreja, não dá nem carona. É a bênção de Deus. Mas Pedro pega o barco e diz: pode subir no barco. O meu barco, o que eu tenho de precioso é do Senhor. O meu sustento da minha casa é do Senhor. Olha, o primeiro passo de fé. E agora, após pregar, o Senhor diz assim: entra na profundidade. Sabe por que profundidade? Primeiro, tira os pés da terra. Enquanto você andar na terra, na vista dos homens, enquanto seus pés estiverem no raso, você viverá coisas rasas. Mas quando o Senhor diz: Pedro, vá para o fundo, o Senhor estava dizendo: porque é no fundo que tem diversas espécies de peixes. Tem peixes que não vêm para o raso, Pedro, e eu quero profundidade com você. Nessa noite o Senhor está dizendo: eu não quero você no raso. Assim como a palavra veio no Ezequiel, quando as águas batiam no seu tornozelo, e ele anda mais 500 metros, a água bate no seu joelho, ele anda mais 500 metros, as águas vão subindo, e de repente ele está mergulhado no poder de Deus.
O Senhor não quer um algo raso com você. O Senhor quer uma intimidade profunda com você. Entra no seu quarto, fecha as portas, ore com o Senhor teu Deus, e eu tenho certeza, meu irmão, que o avivamento dos céus irá vir sobre a sua vida. A Bíblia diz que Pedro lança a rede e vem muitos peixes, e ele faz sinal para os outros, ou seja, aquele que obedece a Deus recebe o milagre. E quando ele volta, parece que o barco vai a pico, por quão grande era a quantidade dos peixes. E aí quando ele chega à praia, Jesus diz assim: Pedro, eu não quero que você seja mais pescador de peixe. Eu quero lhe fazer pescador de homens. Pedro larga tudo e diz: eu vou seguir Jesus. Só que Pedro, todos conhecem, era aquele sanguíneo. Pedro, ele era aquele difícil de lidar. Ele viveu o milagre de Jesus, mas ele continuava sendo Pedro. É mais ou menos o espírito de Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Ah, pastor, eu sou assim. Pastor, eu sou crente, mas meu braço aqui não é não. Se alguém mexer comigo, pastor, olha, eu tenho meu calo lá, se pisar no meu calo, a proposta é avivamento. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É mais ou menos assim o que Cristo faria. Aí lá vai Pedro, é escolhido para ser um dos 12, mas ainda é Pedro. Mas ainda não tem um estilo de avivamento, ainda não tem novidade de vida. Pedro entra no barco e vem uma grande tempestade. Jesus acalma a tempestade, os homens se espantam. Que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora eles estão sozinhos, e de repente eles veem alguém vindo sobre as águas, e alguém diz: será um fantasma? Pedro olha e diz: não, é o mestre. Ele diz: mestre, se és tu mesmo, me manda ir ter convosco. E o Senhor chamou, e quando Pedro começa a dar alguns passos, ele começa a afundar, e as mãos de Jesus se estendem e levanta Pedro. E aí diz: homem de pequena fé, porque ele ainda era Pedro. Ele vivia com Jesus, ele caminhava com Jesus, mas ele não tinha uma vida de estilo de avivamento espiritual. Você pode contar testemunho aqui de portas abertas, você pode viver milagres de Jesus, mas se você não for um Jesus cover, se você não for um pequeno Cristo, se você não pensar o que Jesus faria, se os seus pés não andarem apenas onde os santos possam ir, nada vai mudar na sua vida. Você será um religioso, você será um Pedro que andou com Jesus, mas o galo canta. Mas Jesus olha e diz: afasta-te de mim, Satanás. Que era sanguíneo, que andava, mas continuava sendo Pedro. Não importa a quantidade de anos na igreja, não importa se nasceu no berço, mas hoje a proposta desse ano é uma mudança de vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O meu estilo de vida, queridos, eu não estou falando de religiosidade, mas eu estou dizendo, onde você for, as pessoas se olhar como um cristão, não ser um crente 007. Você vai à faculdade, a pessoa: ele é crente, nem sabia, eu estudo há 5 anos com ele, ou com ela, nem sabia. Vai no trabalho: ele é cristão, ela é cristã, nem sabia. Faz tempo que eu não vou, mas lá na academia, quando chegava lá o instrutor falava: ô pastor, faz 3 séries de não sei o que, pastor. Porque lá é pastor também, porque na faculdade é pastor também, porque na rua é pastor também. Você é um Jesus cover na sua casa, na rua, na faculdade. Se não era, a partir de hoje seja. E eu tenho certeza que o avivamento de Deus vai entrar na sua casa, na sua vida, na sua família, nos seus negócios, e você nunca mais será o mesmo. Nunca. Agora era interessante que Pedro, ele queria saber quem era o melhor. E um dia ele chegou para Jesus e disse: Senhor, entre nós quem é o melhor? Diz: não, a ideia é aquele que serve. Outrora ele dizia assim: olha, os demônios nos submetem. Aí Jesus diz: não alegrai-vos por isso, mas alegrai-vos porque o seu nome está escrito no livro da vida.
Só que Pedro, mesmo sendo sanguíneo, mesmo continuando sendo Pedro, Jesus chamava ele para perto. E os três mais próximos eram Pedro, Tiago e João. E quando Jesus vai para o Getsêmani, quando Jesus vai para o Monte das Oliveiras, quando ele vai orar, quem sobe com ele? Pedro, Tiago e João. E Jesus, ele se afasta para orar. Quando ele volta, os três estavam dormindo. Só que o Senhor diz: acorda eles. E quando eles acordam, quem está vindo? Judas, com soldados para prender Jesus. Mas antes, Jesus havia dito para Pedro e para os outros: olha, quem tiver 2 túnicas, vende e compra espada. Macaira, no grego, koinei, pequena espada. Não espada grande, pequena, de defesa. E Pedro estava com a espada. Só que quando Judas vem, Judas liderava aqueles que estavam ali. Judas aponta. E a Bíblia diz que quando se chegam próximo de Jesus, Pedro tira essa macaira, essa pequena espada que era para defesa, mas agora ele está atacando, e corta a orelha de Malco, um dos servos do sumo sacerdote. E quem era Malco? Malco não era um guerreiro ou um soldado, ele estava desarmado. Aí Jesus, o último milagre antes dele morrer foi esse: baixa, pega a orelha e coloca em Malco. Jesus estava dando lição para Pedro, dizendo assim: Pedro, eu não te chamei para ser covarde. Eu não te chamei, essa macaira, essa espada é de defesa. Não é para atacar aqueles que estão desarmados. E outra coisa, em Êxodo e também em Levítico, aquele servo do sumo sacerdote, ele estudava para que um dia ele virasse um sacerdote. Só podia entrar no templo o homem que não tinha nenhuma deformidade. Quando Pedro corta a orelha de Malco, estava dizendo assim: você nunca mais será sacerdote, você nunca mais poderá entrar no templo. Em Êxodo dizia que eles matavam o animal, pegavam o sangue e colocavam na orelha direita do sacerdote. Se não tivesse orelha, não seria sacerdote. Quando Jesus pega a orelha de Malco e coloca, dizia assim: eu estou restaurando o seu ministério, eu estou restaurando a sua chamada. Talvez você esteja aqui nesta noite e falando assim: olha, apareceu um Pedro na minha vida e cortou a minha orelha. Apareceu um Pedro na minha vida e acabou com o meu ministério. Mas Jesus está dizendo: a promessa que eu te fiz se concretizará em 2023. É o ano do avivamento, é o ano da vida. E agora Jesus é entregue, e o que mais me chama a atenção, e eu vou caminhando, quando Jesus vai para a cruz, todos ali estavam, mas antes havia uma palavra para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Pedro: não, Senhor, eu não vou negar. Mas ele ainda era Pedro, ele não tinha o avivamento como estilo de vida. Aí Pedro está andando em Jerusalém, prenderam Jesus. Alguém olha e diz assim: tu és um dele, porque o teu jeito de andar te condena. Aí ele diz: não, eu não sou. Pode andar como crente, pode carregar a Bíblia, mas se não estiver um estilo de vida, não adianta. Logo depois alguém diz: tu és um deles, porque a tua fala te condena. Aí ele diz: não, pode falar varão, vaso, profeta, charamanás, mas se não tiver uma vida no estilo de avivamento, nada adianta. Aí o galo canta. Alguns dizem que é galo de verdade, a ave. Outros dizem que Jerusalém não podia ter esse tipo de animal, as titicas do galo, e diziam que o galo era o trombete dos soldados, que era a troca da guarda. Mas eu não sei, eu sei que o galo canta. Ou o galo animal, ou a troca dos soldados, mas toca e canta. E quando canta, Pedro começa a chorar. E Pedro começa a dizer: olha,
Ele falava a verdade o tempo todo. Eu andei com Jesus. Ele estendeu as mãos para mim quando eu afundava e me levantou. Ele disse que eu era pedra e Ele iria edificar a igreja. Um dia eu estava pescando e Ele fez um milagre. Eu vi tantos milagres Ele fazendo, e Ele disse que eu iria negar, e de fato eu neguei. Agora não há mais nada o que fazer, Ele está indo para a cruz. E Pedro começa a chorar. Pedro começa a chorar. E quando Jesus morre, Pedro diz: sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar a pescar. Pedro pega o barquinho e volta. E quando ele está pescando, parecia que tudo aquilo que ele viveu com Jesus não era nada. Parece que os milagres que ele viu, sabe por quê? Porque ele insistia em andar com Jesus e ser o velho Pedro. Porque ele insistia em andar com Jesus e ter o espírito de Gabriel, eu não mudo. Ele insistia em andar com Jesus e querer ser sanguíneo. Ele insistia em andar com Jesus e querer puxar a espada. Ele insistia em andar com Jesus e querer saber entre os discípulos e apóstolos quem era o melhor. Aí Jesus aparece para ele de novo na pesca e diz assim: lance a rede, Pedro. E quando ele lança, ele lembra: é o mesmo Jesus, mas ele não morreu, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aí Pedro tem um encontro verdadeiro e Pedro começa a entender: eu não posso ser mais o velho Pedro. Os meus lábios não podem sair palavras de ira, de cólera, de rancor, palavrões. A minha mão não pode tocar onde os santos não tocam. Os meus pés não podem ir onde os santos não vão. Eu preciso andar em novidade de vida. Eu preciso ter um estilo de vida de avivamento. E aí Jesus diz: quer mudar de vida? Pedro diz: quero. E aí ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos de poder. Oh, aleluia. Sabe por que não vivemos o estilo de avivamento? Porque nós não temos uma vida de intimidade com o Senhor. Quando alguém diz: pastor, eu estou fraco na fé, a resposta é: porque você não está orando. Eu não conheço ninguém que tem uma vida de constância e oração. Eu não conheço ninguém que tem uma vida de busca ao Senhor e fica fraco na fé. Só fica fraco na fé se parar de orar. Só fica fraco na fé se parar de buscar. Porque a palavra do Senhor diz: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Clama a mim e responder-te-ei. Aí, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha, operava e ia embora. Veio sobre mim o Espírito Santo aos profetas. Mas em Atos 2 é diferente. Jesus vai subindo e os discípulos vão olhando, e aí ele some nas nuvens. 2 homens de branco passam e diz: varões galileus, por que olhas para o céu? Esse que da mesma forma foi, ele voltará. Existem 3 céus: o céu da cor azul, o céu da galáxia, o céu de Deus. Eu imagino Jesus indo, passa o primeiro céu, passa o segundo céu, e quando vai chegando no céu de Deus, lá está o Espírito Santo. E ele dá uma ordem ao Espírito Santo dizendo: agora é a sua vez, Espírito Santo. Eu prometi a eles que eles não ficariam órfãos, mas eu enviaria o Consolador, porque eles não sabem orar da maneira devida. Mas o Espírito Santo, ele intercede com gemidos inexprimíveis, o Paracletos de Deus. Eu imagino Jesus dizendo: Espírito Santo, está vendo todos reunidos em Jerusalém, 50 dias, Pentecoste, vai até lá e enche-os do Espírito, mude a vida dele. Entre eles talvez está Pedro, o ranzinza, o sanguíneo, o que pega a faca. Mas quando você tocar, Espírito Santo, quando você mover a vida deles, eles nunca mais serão mesmo. Eu imagino o Espírito Santo vindo, e de repente Atos 2, e eis que vem um som de um vento impetuoso, e todos
todos foram cheios. Eu quero viver algo novo. Todos foram cheios do Espírito. Eu vou deixar você adorar. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver. Tem avivamento para sua casa, tem avivamento para sua família, tem avivamento para o seu lar. Tem algo novo nessa campanha, nesse propósito. Oh, aleluia! Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu vou deixar você adorar. Adore. Eu quero viver. Chame a presença dele. Tu és bem-vindo aqui, Espírito. Tu és bem-vindo entre nós, Espírito. Mude a minha vida, mude a minha casa. Santo Espírito, desce como fogo. É hora de adorar. Eu vou deixar você adorar. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Desce, Espírito. Move, Espírito. Enche, Espírito. Eu já posso ver pessoas chorando na presença de Deus. É o avivamento do Espírito. Aleluia. Eu posso ver mãos levantadas. Aleluia. Venha sobre nós. Eu quero viver Venha sobre algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. A palavra do Senhor nos diz: Pedro recebe o poder de Deus. Agora ele começa a andar em estilo de vida. Atos 2 ele é cheio. Atos 3, na hora da oração, a nona, 3 da tarde, ele está subindo para o templo para orar. Sabe o que isso quer dizer? Quem é cheio quer encher mais. Quem ora quer orar mais. Quem sente a presença, eu não me conformo com arrepio apenas. Eu não me conformo com uma língua estranha que eu falo há 30 anos. Não, eu quero algo novo. Eu quero algo novo. Receba do Senhor nesta noite. Se você não é batizado no Espírito Santo, hoje é a noite do avivamento espiritual. O Espírito Santo está na casa. Em Atos 3, Pedro pega João, e eu já estou concluindo, 2 minutos. E aí ele começa a subir ao templo. Quando ele chega na porta do templo Formosa, a Bíblia diz que ali estava um coxo. E eu fui pesquisar qual é a diferença do coxo e do paralítico. Eu fui pesquisar na mais profunda teologia, chamado Google, e eu descobri que paralítico não mexe, mas coxo só tem as pernas, o tornozelo. Mas se o pai e a mãe, desde bebê, ajudar, colocar ortopédico, consegue andar. Mas no tempo antigo, eles acreditavam, nasceu assim, é porque é amaldiçoado. Então os pais esqueceram do coxo, a mãe esquece do coxo. Um amigo coloca na porta do templo Formosa, só entrava ali quem tinha dinheiro, a melhor porta. Sabe por que o coxo não foi curado antes? Porque se ele tivesse na porta das ovelhas, Jesus entrou muitas vezes por lá. Mas ele esperava alguém que tinha condição financeira.
Mas quem estava subindo? Pedro e João. Mas não é qualquer Pedro. É um Pedro que tem um estilo de vida. É um Pedro cheio do Espírito Santo. Pastor, me prova. A primeira coisa que ele faz para o coxo é: olhe para nós. Não é mais para mim. Eu não sou maior do que João. Não há maior entre nós. Porque quando eu ando em estilo de avivamento, eu não disputo com ninguém. Olhe para nós. E quando o coxo olha, esperando receber alguma coisa, Pedro olha para ele e diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Poder de Deus, vida nova, avivamento, em nome de Jesus de Nazaré. Levanta! O Senhor está dizendo: levanta-te, 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 receba. Fique de pé, fique de pé. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Incendeia, Senhor. Santo Espírito desce. Receba, receba. Se entrega ao Senhor. E todos foram cheios. Todos, 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 todos. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Levanta e anda. E depois a Bíblia diz que Pedro estendeu as mãos. Só estende a mão aquele que um dia recebeu as mãos estendidas. Pedro estava descendo na água, mas Jesus levanta as mãos, levanta ele e diz: não temas. Aquele homem nunca recebeu as mãos erguidas. Levanta ele. E a Bíblia diz que imediatamente os tornozelos criaram forças e os seus pés se sustentaram. A mão estendida nesta noite, a pé firme nesta noite. E a Bíblia diz que o coxo entrou no templo. Antes ele não podia, porque enfermo não entrava, mas agora ele entra pulando. Ele entra pulando. E as pessoas olhavam e diziam: esse não é aquele que estava na porta do templo. Sabe o que é isso? É o avivamento, 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 é o avivamento. Aleluias. Quando Pedro sai dali, ele prega a palavra, e mais de 3.000 homens aceitam Jesus. Pedro sem o avivamento é um, mas Pedro com avivamento e estilo de vida é outro. O Senhor quer mudar a sua história. O Senhor quer mudar a sua vida. O Senhor quer mudar o quadro da sua vida. Nós vamos levantar um clamor, buscando
avivamento verdadeiro, buscando um avivamento constante, buscando a presença de Deus. Hoje é o nosso primeiro dia de clamor, e ali estão os nossos alvos. Que Deus avive a nossa vida, que nos torne mais ativos, mais intensos, que nossa vida seja uma referência de um verdadeiro avivamento. Sabe, você é um deles, porque a sua fala te denuncia, que o teu andar te denuncia. Oração por todos aqueles também que vão aniversariar no mês de janeiro. Vamos clamar também. E eu tenho certeza, meu irmão, que você não sairá o mesmo desta campanha. Eu tenho certeza que você não sairá mesmo dessa campanha. Traga alguém, convide alguém, diga para alguém, faça propaganda dizendo assim: olha, o Espírito Santo está fazendo milagres lá na minha igreja. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, e você diz: vem e vê, porque aqui tem Jesus, e Jesus está fazendo milagre, e Jesus está fazendo prodígios. Senhor, eu apresento a cada alvo de oração, que o Senhor avive a nossa vida, que nos torne mais ativo, mais intenso, que a nossa vida seja uma referência de um verdadeiro avivamento, que a nossa vida seja uma referência no andar, no falar, do pensar, do agir, e que nós possamos, Senhor, ter uma vida, um estilo novo, ser um Jesus Cover, sermos um pequeno Cristo. Faça a sua oração, apresente o seu mês de janeiro agora. Apresente o seu mês de janeiro, apresente a sua casa, apresente o seu lar. Esse mês será uma bênção, esse mês será um mês de renovo, esse mês será um mês de avivamento, esse mês será um mês de transformação, esse mês será um mês do cuidado de Deus, do cuidado de Deus. Aleluia. Se você pudesse ver o que eu estou vendo aqui, irmãos, a igreja em adoração, e as portas do inferno não prevalecem, e as portas do inferno não prevalecem. Eu quero viver algo novo. E eu concluo dizendo algo, pastor. O Senhor me incomoda a dizer. Eu acho que o pastor, em um momento oportuno, pode dizer. Recentemente, o pastor Daniel, a testemunha, estava eu, pastor Marcos, pastor Daniel, aqui próximo à padaria, e Deus resolveu falar conosco naquele lugar. De repente passa um homem pela catraca, não os conhecíamos, e ele olha e diz: na padaria, assim diz o Senhor, o ano de 2023 será um ano novo de projetos. Tudo aquilo que foi planejado em 2020 realizarei em 2023. Sabe o que isso quer dizer? Eu estou dando vida, avivamento, algo novo. Querido, se eu fosse você, sabe o que eu faria? Pastor, eu não quero ficar de fora disso não. Pastor, eu quero viver isso que o Senhor tem para essa regional. Pastor, eu quero viver esse avivamento que Deus tem para essa igreja. E quando eu saí dali, eu saí tão impactado, dizendo: Senhor, Tu és bom, Senhor. E hoje eu pude ver o que o Senhor tem para fazer na nossa igreja. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus.